Então, a gente tem um algoritmo genérico aqui, né, e bastante subespecificado para induzir uma árvore de decisão, e um algoritmo específico, né, que é o ID3, cujo, né, é uma abreviatura para Iterative Dichotomizer Tree, dicotomizador iterativo 3, né, porque o 1 e o 2 não funcionaram, e aí o 3 é o, enfim. Ele tem um critério, tá, bem preciso aqui do que é o melhor atributo. Tá? Então, o melhor atributo, de acordo com o ID3, eu vou limpar o slide aqui para a gente poder discutir, tem a ver com aquela ideia de organização dos dados, né? De reduzir a desordem dos dados, de conseguir organizá-los, né? E de acordo com esse algoritmo, né, o critério aqui é o ganho de informação. Ganho de informação. Ganho no sentido de economia, tá? Quanta informação eu preciso para representar um determinado conjunto de dados, tá? E quanto menos, né, informação eu precisar, melhor é, né? Então eu quero esse que é o sentido de ganho de informação aqui. E existe uma medida bem precisa em teoria de informação que mede, né, a quantidade de informação que eu preciso para representar uma distribuição de probabilidades ou um conjunto de dados. E essa medida é a entropia. Em outros contextos, né, a entropia é tido como a desordem, o grau de surpresa, enfim, tem essa medida de desorganização. Né? Quanto mais desorganizado, mais entropia. Então, se alguém chegar no seu quarto e falar que está bagunçado, você fala, não, o meu quarto é um ambiente de alta entropia. Né? Que aí fica mais chique você formular dessa maneira. E em teoria da informação, a entropia é a quantidade de informação em bits mesmo, né, que eu preciso para medir, para armazenar aquela informação. Por exemplo, né, uma moeda, quantos bits eu preciso para armazenar uma moeda? Um bit, né, porque eu tenho que diferenciar se a moeda está de um lado é zero, se está do outro lado é um. Né? Só isso que eu quero diferenciar, né? Qual o lado da moeda que está. Não realmente a imagem da moeda, aí precisa de muitos bits, né, para representar a imagem, mas simbolicamente, tá? Conceitualmente aqui, eu preciso de um bit para armazenar a informação de uma moeda. De duas moedas, eu preciso de 2 bits, né? Porque aí tem 4 valores, cada uma pode estar de um, as duas, né, podem estar de 4 jeitos possíveis, né? Uma 0, 0, sei lá, 2 caras, uma cara, uma coroa, uma cara e 2 caras, né? Então, 2 bits. Enfim, tá? E entropia, para esses propósitos aqui, pode ser uma medida, pode ser fracionária também, tá? Pode ter um bit e meio para armazenar uma informação, tá? Não vamos ficar preso ao reino dos números inteiros aqui, não. Tá? Mas é isso, a quantidade de informação. Para os nossos propósitos aqui, entropia é quantidade de informação. Então, eu quero, né, se eu quero ganhar informação aqui, se eu quero reduzir a quantidade de informação, quanto menos entropia tiver os conjuntos resultantes, quando eu particionar meu conjunto de dados, melhor. E existe, né, uma equação que dá a entropia de um conjunto de dados D, aqui, né, vou chamar esse conjunto todo aqui de D, por exemplo, D de dataset, de dados. E a entropia eu vou representar pela letra H aqui de entropia. Tá? Então, a entropia de um conjunto de dados, de uma maneira geral, tá? E usando probabilidades aqui, tá? O negativo, tá? Vamos supor que os dados têm, né, N categorias. Né? Então, probabilidade da primeira categoria existir naqueles dados, vezes o log daquela mesma probabilidade. Log de P1. Log na base 2, tá? E a mesma coisa para a segunda classe. É isso, tá? É o somatório
desses P log P aqui. P2 log P2 até a enésima classe, né? Menos N classes aqui, Pn log de Pn. E lembrando, né, que P, por ser probabilidade, são valores entre 0 e 1, tá? Valores entre 0 e 1, por isso que tem um menos aqui, né? Porque o log de uma coisa fracionária é negativo, e aí eu ponho um menos para ficar positivo, né? E aí, de uma forma geral aqui, né? É o somatório de I, né, para cada classezinha I ali, menos PI log 2, né, na base 2, PI, tá? Base 2 porque tem a ver com o negócio dos bits ali. E aí, como que eu calculo probabilidade? Né, eu estou lidando com um conjunto de dados, né? Não estou lidando com probabilidades. Mas eu vou usar uma análise frequentista aqui, né, para calcular a probabilidade. Ou seja, para esse conjunto de dados específico aqui, ele só tem duas classes, né? O meu D aqui só tem a classe 1, que é não, né? E a classe 2, que é sim. Né? São as duas classes aqui. Então, a entropia do conjunto de dados D aqui vai ser do meu Dzão ali, né? Esse aqui é um D genérico, mas agora o meu D específico, esse D aqui, ó, que tem 6 instâncias, né? Vai ser menos P sim vezes log. Vou omitir o 2 aqui, vou escrever LG, tá? LG para log na base 2, igual o Cormen faz. LGP sim menos P não vezes o log disso. LG de P não. E como que eu calculo P de sim? O P de sim é frequentista mesmo. Quantos sim que tem com relação ao total? Né? E quantos são? Tem 2 sims, num total de 6. Né? E quantos não? P de não é 4 não, em um total de 6. Tá? Então, fica para vocês verificarem aí que vocês façam os cálculos que o H desse dataset é, voltando aqui, que o H desse dataset é 0.9182996. Tem outros números aqui, tá? E continua. Medida em bits. Sim, tá? É a unidade de medida de entropia. E é fracionário mesmo. Precisa de menos de 1 bit para armazenar, né, esse conjunto de dados aí. E é uma entropia bem grande, tá? Porque para duas classes, o máximo de entropia que eu posso ter é 1 bit, que é uma moeda, né, que é totalmente incerta, né, que uma moeda não viciada, né, que é meio a meio. E aqui é 2, né, em 2 e 4 é, entre aspas, bem desequilibrado. E aí, então, fico para vocês terem ideia de que é uma entropia alta, façam o exercício aí, calculem a entropia de um negócio que tem uma classe só, tá? Ou seja, 100% a probabilidade, né, do negócio ser daquela única classe é 100%. Façam aí esse exercício. E o outro exercício façam qual é a entropia, né, de um negócio que tem, sei lá, 2 classes e é meio a meio para cada um, que é o caso mais difícil, né, de maior bagunça, maior quantidade de informação, tá? Para vocês terem ideia de que realmente essa entropia aqui é, entre aspas, alta. Tá, e agora eu vou fazer uma limpeza aqui para a gente verificar o ganho de informação para cada, né, atributo que a gente for poder usar ali, né? Que o ganho de informação é relativo ao atributo que a gente vai usar para dividir o conjunto de dados, tá? Com o poder da edição aqui eu vou limpar. Então a gente tem limpeza, né? Fiz a edição aqui. A gente tem que a entropia, que é a quantidade de informação desse conjunto de dados aqui, é essa quantidade de bits aqui, né? Quase 1 bit.
E só para ficar mais preciso aqui, o ganho de informação é com relação a um atributo de um dataset D, né, que eu preciso do conjunto de dados original para ver. E ele é dado pela seguinte, intuitivamente, né, mas matematicamente também. Vou colocar em IG aqui de inglês, né, information gain, de né, a partir de um atributo aqui de um dataset. Vou colocar o A primeiro aqui. Atributo de um dataset D é a entropia do conjunto inteiro, né? Essa que a gente calculou, menos a entropia dos conjuntos induzidos por aquele atributo, tá? E aí esse componente aqui, isso aqui é dado, né? Aquele mesmo da probabilidade lá, D dado A. Ou seja, isso aqui é não é uma coisa só. Porque um atributo vai induzir vários subconjuntos, né? A gente viu que fumante induz 2 subconjuntos e IMC induz 3 subconjuntos. Um para cada valor do atributo, né? Então é isso que a gente vai detalhar agora nesse componente, tá? Esse componente para cada atributo, né, tem uma probabilidade ou seja, quantas instâncias tem naquele atributo no dataset original, né, esse P de A. Aqui eu vou pôr o somatório, tá? Somatório para cada atributozinho A que tem naquele dataset. Não é somatório, não. Peraí. Porque eu faço, né, para cada atributo, eu escolho um atributo e faço o ganho de informação para ele, né? Então, isso aqui é uma coisa só mesmo, tá? É só uma coisa. Não, peraí que eu estou confundindo. Tá, lembrei. É um atributo só, né? Então, eu faço esse cálculo para cada atributo e vejo qual que tem o maior ganho de informação, mas esse componente aqui, realmente, cada atributo induz vários subconjuntos, né? Eu acabei de falar, e acabei de esquecer também, que fumante induziu 2 subconjuntos e MC induziu 3. Eu vou chamar cada subconjunto, de uma maneira geral, aqui de S, tá? Então, por isso que tem um somatório aqui. E isso aqui estava errado. Esse componente aqui, né, eu vou reescrever essa fórmula, tá? Tinha ficado confuso aqui, mas deixa eu limpar aqui de novo. H dos subconjuntos induzidos por aquele atributo A. E reescrevendo isso menos o somatório, e aí sobre os subconjuntos induzidos, tá? Por aquele atributo A, que eu vou chamar de S aqui. S do probabilidade daquele subconjunto ocorrer vezes a entropia daquele subconjuntozinho S, tá? E a probabilidade daquele subconjunto é justamente o número de elementos dele, né, dividido pelo número de elementos do conjunto original, né? Proporção, né? Proporção de elementos daquele subconjunto com relação ao original, tá? E esse S, lembrando que ele foi induzido pelo atributo A aqui, né? Então, eu vou dar um exemplo justamente supondo nó raiz da árvore, né? Eu tenho o dataset D inteiro aqui com as 6 instâncias, e eu vou ver qual o ganho de informação de eu testar o atributo fumante primeiro, e qual o ganho de informação de eu testar o atributo IMC primeiro. Tá? Então, com o poder da edição, eu trouxe aqui quais seriam, né, os subconjuntos induzidos por cada atributo. Então, aqui, tá? Vamos calcular o ganho de informação de cada um, começando pelo do IMC. Então, IG, Information Gain, do IMC, e aquele conjunto de dados D, que tem todos os atributos ali, né? Se eu estou aqui na raiz da árvore, né? Eu tenho instâncias de 1 até 6 aqui. Esse que é o conjunto de dados D. 6, tá? E o que eu tenho? A entropia de D, que é esse valor aqui, então vou colocar só H de D aqui, tá? Que é para não colocar 0,91 não sei o que lá bits.
menos, e aí agora venham para cada subconjunto induzido. Então, eu tenho 3 subconjuntos. Ó. O primeiro subconjunto tem as instâncias 1 e 4. Tem as instâncias 1 e 4. E quais são os rótulos dela? Na instância 1, o rótulo é não. Na instância 2, o rótulo é não também. Então, vamos calcular primeiro a proporção, né? A proporção aquele primeiro subconjunto que tem 2 instâncias e um total de 6. Né? Então, é 2 em 6. Menos 2 sobre 6. Vou colocar um parênteses aqui, porque começou o somatório, né? Para corresponder a isso aqui, tá? 2 sobre 6 vezes a entropia desse conjunto aqui. E vocês podem verificar com a fórmula de entropia que a entropia de um conjunto que só tem uma classe é 0. Olha que legal. Então, isso facilita a nossa vida aqui. E continuo, né? Agora, como é somatório ali, eu tenho mais. O outro subconjunto induzido são as instâncias 2 e 5, né? Que é correspondente ao valor, né, do atributo aqui médio. O valor do atributo IMC é o valor médio. É uma não e uma sim. E o número de instâncias também é 2 em 6. Né? Então, 2 em 6. Esse subconjunto aqui, né, tem 2 elementos e o original tem 6. E a entropia de um negócio que é meio a meio é 1. Tá? Vocês podem verificar também com a fórmula de entropia. E o último subconjunto que foi induzido, né, o valor de MC igual ao obeso, induziu um último subconjunto com 2 elementos, que são as instâncias 3, cujo rótulo é não, e a instância 6, cujo rótulo é sim. Então, né, 2 elementos, né? Então 2 em 6 e entropia 1. Tá? Então, no total aqui ficou H de D menos... vou colocar aqui, que é igual a H de D, menos aqui é 0, aqui é 2 sobre 6, mais 2 sobre 6. 4 sobre 6, né? H de D menos 4 sobre 6. Agora, vamos ver o ganho de informação para o outro atributo, que é o fumante. Vou escrever só fu aqui, tá? Fu e aqui não é... Opa, volta lá. Que não é dado não, viu, gente? Esse negócio aqui, ó, vou corrigir, tá? Um minutinho aqui para edição. Pronto, edição. Né? Porque aqui são 2 parâmetros da função de ganho de informação. Né? O parâmetro primeiro atributo, depois conjunto de dados. Atributo, conjunto de dados. É igual, né? A mesma coisa aqui, H de D menos, aí, somatório para cada subconjunto induzido. O primeiro subconjunto induzido é pelo valor sim aqui, né? Então, H de D menos, aí entra aqui, abre parênteses também, que é o somatório, né? Estou fazendo essa parte aqui agora. O primeiro subconjunto tem 3 elementos, né? 3 elementos no total de 6. Né? O D, né? Estou usando esse cálculo aqui, tá? 3 em 6. Vezes a entropia. Qual a entropia desse negócio aqui? Primeiro, qual é as classes? Né? 4, 5 e 6 é um não, e um sim, e um sim. Qual que é a entropia de um conjunto com que tem um elemento de uma classe, né? 1 e 3, são as probabilidades aqui. Né? O P de não é 1 de 3 e o P de sim é 2 de 3. Fica para vocês verificarem que essa entropia é 0,91825. É a mesma desse aqui, porque, né, é 1 em 3 e 2 em 3 é a mesma de 2 em 6 e 4 em 6. Né? Por isso que deu o mesmo valor aqui. Tá? Mas ok, continuando, agora o segundo subconjunto induzido é para o valor de fumante igual a não. Tá? E tem 3 valores aqui, né? Então, com o primeira partezinha aqui, o P desse subconjunto aqui é 3 em 6, vezes a entropia do negócio que está, né, 100% organizado,
né? Porque tudo aqui é não, não, não e não. Então, a entropia de um negócio que tem uma classe só é 0. Então, vamos lá. H de D menos 3/6 vezes 0,918. Eu não vou resolver isso numericamente, mas o que eu preciso, tá, para decidir se eu vou colocar o IMC ou o fumante ali no primeiro atributo é comparar esse valor aqui com esse valor aqui. O que for maior, né, eu ganho. É o que ganha. Eu ganho mais informação. O H de D é o mesmo, né? Isso aqui é o mesmo nos dois, né? Então, eu preciso saber se isso aqui é maior ou menor que 4/6 ou não. E qual é a resposta? Pausem por 1 minuto e me digam qual número é o maior. Ó, o maior número é 4/6, né? É uma fração maior, né? Mais do que meio isso aqui. E aqui eu estou exatamente com meio e eu ainda vou multiplicar por um negócio que é menor do que 1, né? Então vai ficar ainda menor. Né? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade aqui de entropia, né? O H de D ali é o mesmo. Deixa eu limpar isso aqui. Eu tenho a mesma entropia do conjunto original e eu vou subtrair aqui um negócio que é maior, aquele número, um negócio que é menor. Ou seja, o resultado aqui vai ser um número maior do que nesse aqui, né? O ganho de informação por eu usar o atributo fumante é maior, né? Então, a raiz da minha árvore vai ter o atributo fumante, tá? Então, ele organiza melhor os dados. Ele induz subconjuntos mais organizados, subconjuntos de menor entropia do que aqueles induzidos pelo atributo IMC, tá? Essa que é a moral aqui do o critério de melhor atributo de acordo com o ID3.